Olá, amigo concurseiro. Eu sou professor Rodrigues do curso Hertz Online e vamos ver hoje a portaria interministerial que trata do uso da força e da arma de fogo pelos agentes de segurança pública. Bem, é importante que você acompanhe esse curso conosco com a lei nas mãos, tá certo? Nós vamos solicitar que você faça algumas anotações. Vou pedir para que você grife alguns artigos, tá certo? Aquilo que já caiu em prova, ok? E aquilo que pode ser cobrado numa prova de concurso, ok? Bem, essa parte da portaria interministerial está dentro do assunto direitos humanos, tá certo? Junto com o Pacto São José da Costa Rica e a Declaração Universal, que é a Carta da ONU, tá certo? Então esses três assuntos, são três leis que estão dentro de direitos humanos, tá bom? Por isso que nós vamos começar vendo alguns conceitos importantes com relação ao assunto direitos humanos, tá certo? Então, direitos humanos, quando você lê direitos humanos, eu quero que venha na sua cabeça direitos fundamentais, tá certo? Direitos humanos, direitos fundamentais. Conjunto de regras para salvaguardar as necessidades essenciais da pessoa humana, tá certo? Mas tem uma frase-chave que eu quero o seguinte: toda vez que você lê direitos humanos, eu quero que você lembre da dignidade da pessoa humana, tá? Então, toda vez que você chegar numa prova de concurso, que você lê o enunciado da questão, vê as opções, e aí você não sabe a resposta, o que você vai procurar? A dignidade da pessoa humana, tá certo? Qual daqueles itens está de acordo com a dignidade da pessoa humana? É isso que você tem que ter em mente, tá certo? E aqui nós temos o seguinte: direitos humanos versus direitos fundamentais. Então, olha só, direitos humanos, conjunto de valores e direitos na ordem internacional para a proteção da dignidade da pessoa. Direitos fundamentais, conjunto de valores e direitos positivados na ordem interna de determinado país para a proteção da dignidade da pessoa humana. Então, novamente, a palavra-chave, a frase-chave com relação a direitos humanos é a dignidade da pessoa humana. Tá certo? Bem, esta lei que nós vamos estudar é uma portaria interministerial. Então, olha só, nós temos decreto, nós temos portaria, nós temos resolução, circular, despacho e alvará, tá certo? O que nós vamos estudar é uma portaria. E o que é uma portaria? Olha só, vai regulamentar o cotidiano da administração pública, tá? Então a portaria, ela vai regulamentar o cotidiano da administração pública. No caso da portaria que nós vamos estudar, ela vai regulamentar o cotidiano dos agentes de segurança pública com relação ao uso de força e ao uso da arma de fogo, tá certo? Então, é isso que vai regulamentar essa portaria que nós vamos estudar agora, tá certo? Então, vamos lá. Eu espero que você já esteja com a lei em mãos, tá certo? E a lei 4.226, dezembro de 2010, portaria interministerial, ok? Bem, então, essa portaria, ela começa a dar algumas diretrizes, já lá no seu preâmbulo, tá certo? E diz o seguinte, ok? Lá no artigo 2º, tá? Ela diz o seguinte: olha só, grife lá por gentileza o artigo 2º, que diz o seguinte:
a observância dessa diretriz, né, é obrigatória para quem? Departamento de Polícia Federal, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pela Força Nacional de Segurança Pública, tá certo? Então essa portaria, ela é obrigatória para esses órgãos, ok? Mas você percebe que aqui ele não menciona a polícias militares, tá? Mas lembra o seguinte, que essa portaria interministerial, tá, são para os agentes de segurança pública. E aí, é lógico, entra a polícia militar, tá certo? A polícia militar. Bem, mas, professor, qual é o objetivo desta portaria? Para que serve essa portaria? Bem, nós já vimos que portaria, tá certo? Vai definir o cotidiano, tá certo? Então vai definir o cotidiano da polícia militar com relação ao uso da força e da arma de fogo. Agora, eu penso o seguinte, não é só isso não. Essa portaria, ela tem como objetivo, tá certo? Olha só, reduzir os índices de letalidade, ok? Então, anote aí, por gentileza, no seu caderno, tá? Pode ser feita essa anotação na própria lei. Qual é o objetivo dessa portaria? O objetivo é reduzir o índice de letalidade, ok? Ou seja, o índice de mortes, tá? Então esse aqui é o objetivo dessa portaria, esse aqui é o objetivo dessa lei, tá certo? Bem, essa lei, ela vai definir, ela é definida em alguns artigos, tá certo? E depois ela vai lá embaixo, ok? Dá algumas diretrizes, tá certo? Então, aquilo que tem de importante com relação a essa portaria, eu penso, com relação a concurso público, tá certo? Estão nas diretrizes, ok? Que se encontram após os artigos desta lei, ok? É um anexo, tá? Se você perceber, você vai ver a lei. No finalzinho da lei, você tem um anexo. Nesse anexo é que estão as diretrizes, tá? Então são essas diretrizes que nos interessam para a prova de concurso público. Bem, então olha só, vamos analisar então agora, tá? Essas diretrizes, ok? Vamos começar a analisar as diretrizes, tá certo? Então a diretriz número 1 diz o seguinte, que esta lei, ela usou como referência os documentos internacionais, tá? Documentos internacionais de proteção aos direitos humanos, ok? Então, olha só, que documentos são esses? Vamos ver aqui. A lei diz quais são esses documentos, olha só. O Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, ok? Que documentos são esses? Olha só. Os princípios orientadores para a aplicação efetiva do Código de Conduta aos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações. Que mais? O uso das forças e da arma de fogo dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, adotado pelo 8º Congresso das Nações Unidas. Tem mais? A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis. Tem mais? Tá certo? Ok? Então, esses são os documentos, ok? Que serviram como base, como referência para esta portaria interministerial, ok? Agora, vamos pensar em concurso público, tá certo? Vamos pensar em concurso. Lembra, eu sou especialista em concurso público. Então, para uma prova de concurso, o que é importante saber? Tá? Que esse documento tem como base, tá certo? A proteção aos direitos humanos, tá? Que este documento tem como base a proteção dos direitos humanos, tá certo? Vamos lá. A diretriz número 2 vai falar de princípios, tá? Então, o que são os princípios? Os princípios, eles são uma das fontes do direito, tá certo? Então, lá na diretriz número 2, ele diz que quais são os princípios que o uso da força deverá obedecer, tá? Então, olha só, o uso da força deverá obedecer os seguintes princípios. Vamos lá. Princípio da legalidade,
princípio da necessidade, da proporcionalidade, da moderação e conveniência, ok? Então, esses são os princípios que o uso da força deverá obedecer, tá certo? Agora, veja bem, essa diretriz, essa lei, ela só fala dos princípios, mas não explica os princípios, tá? Então, vamos entender agora o que significa esses princípios, tá bom? Então, se você quiser anotá-los, ok? Eles não se encontram na lei. Então, vamos ver o que significam esses princípios. Olha só. Princípio da conveniência significa que não usar força causadora de danos maiores que o objetivo pretendido. Esse é o princípio da conveniência, tá certo? Então, significa o seguinte, significa que se o objetivo é mobilizar, tá certo? Você não vai causar uma força maior do que o objetivo pretendido. Então, você vai usar uma força, tá? Que seja para mobilizar. Esse é o princípio da conveniência. Princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade é um princípio que se faz presente, tá? Em todos os assuntos que a gente estuda para concurso público, tá? Então ele está presente em direito administrativo, está presente em direito constitucional. Esse princípio ele aparece no direito penal, tá certo? Então é um princípio que ele está sempre aparecendo. Esse princípio da legalidade significa o quê? Usar a força só para conseguir o objetivo legal e dentro da lei, tá certo? Então você só vai usar a força dentro da lei, dentro daquilo que a lei lhe permite, tá? Esse é o princípio da legalidade. Princípio da moderação. Usar a força moderada, evitando resultados indesejados, tá? Então você vai usar uma força de forma moderada, ok? Para que você não atinja princípios que você não, objetivos que você não deseja, resultados que você não deseja. Como assim? Como assim, professor? Então, se o objetivo é mobilizar, tá certo? Então você vai usar uma força de forma moderada, por quê? Porque se você usa uma força maior, você pode causar um resultado indesejado, no caso, a morte. No caso, a morte. Tá certo? Vamos lá. Princípio da necessidade. Usar nível de força mais intenso apenas quando menores níveis de forças não atingiram o objetivo legal requerido. Tá certo? Então você só vai usar, você só vai aumentar a força se você ainda não conseguiu mobilizar aquela pessoa, tá certo? Então, você vai usar a força de forma que o objetivo é mobilizar. Então, se aquela força que você está usando ainda não atingiu o objetivo, você pode aumentar aquela força. Esse é o princípio da necessidade, ok? Princípio da proporcionalidade. O uso da força deverá sempre ser compatível ou proporcional à ameaça representada pelo agressor. Então, esse princípio da proporcionalidade diz o seguinte, tá? Então, você vai usar uma força que seja de acordo, que seja proporcional à ameaça, né, representada pelo agressor, tá certo? Então, esses princípios aqui, de novo, estão na diretriz 2, tá? Estão na segunda diretriz. Vou repetir. Legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência, tá certo? Esses são os princípios, tá certo? Vamos para a diretriz número 3, olha só. Os agentes de segurança pública não deverão disparar arma de fogo contra a pessoa, exceto em caso de legítima defesa própria ou de terceiro contra perigos eminentes de morte ou lesão grave. Então presta atenção, tá? Quando eu estou dando essa aula presencial, eu chamo muito a atenção dos alunos, tá? Com relação à lei, tá? Então, na hora que você vai estudar essa lei, você tem que ter em mente o seguinte, olha só. Os agentes de segurança pública não deverão disparar arma de fogo contra pessoas. Ponto. Ponto. Então, os agentes de segurança pública podem disparar arma de fogo contra a pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Dá uma lida aqui no artigo, no inciso, na diretriz. Sim ou não?
tá? Então preste atenção, tá? Essa diretriz não está dizendo que não pode disparar, tá? Ela não está dizendo isso, ok? Ela está dizendo que você só vai disparar se for legítima defesa própria ou de outrem, tá? Então, pode-se disparar arma de fogo, sim, quando? Legítima defesa, tá certo? É dessa forma que você tem que interpretar essas diretrizes, tá? Então, tem que interpretar de uma maneira correta, tá certo? Olha só, vamos lá. Então, vamos pensar agora o seguinte. Pessoa em fuga. Pessoa em fuga. É permitido ao agente de segurança pública disparar arma de fogo contra pessoa em fuga? Olha só. Pega aí a lei e grifa lá na diretriz número 4. Olha só o que ele diz. Não é legítimo o uso da arma de fogo contra pessoas em fuga, que esteja desarmada ou mesmo com a posse de algum tipo de arma, tá certo? Agora, que não represente risco imediato de morte ou lesão grave, ok? Então, se a pessoa em fuga tiver armada ou esteja desarmada, tá? Que não represente risco imediato, ok? Então, aquelas que não representem risco imediato,